Olá, tudo bem? No divã com o psicanalista clínico Homero Robert Filho. Muitas pessoas nos perguntam se o homossexualismo é um problema psicológico, ou se ele é uma psicopatologia, ou se é um desvio na educação. Bom, nós temos que analisar isso em dois aspectos muito importantes. Primeiro, na questão da estruturação do aparelho psíquico, né? E depois nós vamos analisar um pouco na estrutura da psicogênese. Daí nós vamos entrar um pouco na parapsicologia, né? na espiritualidade. Bom, na estrutura do aparelho psíquico, nós sabemos que a primeira estrutura freudiana se estabeleceu entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então o que acontece? Tudo o que é trabalhado a nível inconsciente, Verwirrung, né? ou a Forocclusion, que dizia Lacan, né? Que é uma interdição, que é algo que é prescrito dentro de nós. Tudo isso gera no psiquismo, na estrutura psíquica, um abalo no que chamamos, o que Lacan chamou do em nome do pai, né? Da figura paterna. Então, em algum momento na estrutura psíquica da criança, ela não se identificou com o S1, que seria o significante primeiro, que nós temos a figura em nome do pai, a figura paterna, né? A voz primordial, mas ele se identificou com a presença da mãe. Então, a estrutura fálica, falo é um termo designado a correlação com o órgão genital masculino. Porém, o termo falo ele é muito mais abrangente dentro da psicanálise. Então, o que acontece? Quando nós dizemos que uma mãe está plena, está feliz, ela está num gozo fálico, ela tem completude dentro de si. Então, nesse ponto, a criança, após ter vindo à luz, nas suas fases iniciais, nas primeiras fases psicossexuais, ela não se identificou em algum momento com o S1, o significante primeiro, o nome do pai, mas ela fez uma transferência muito grande à energia fálica em ocultismo, ou seja, a energia fálica simbolizada num narcisismo, em algo que foi introjetado no ventre da mãe. Então o que acontece? A criança, mesmo o menino, ele se identificou mais com a presença, com a figura da mãe. E isso não é algo patológico, isso não é algo psicopatológico, isso não é algo que desmerece a identidade de gênero, mas isso é algo que faz parte da natureza, né? A raiz, a psicogênese disso está agora no que a parapsicologia e o espiritualismo vem falar do fenômeno da reencarnação. Ou seja, lá no íncito, no inconsciente profundo, a figura espectral daquela entidade, daquele ser que reencarnou, ele tem uma morfologia psíquica muito identificada com o feminino. O que o Jung chamou da ânima. Então, sendo essa ânima predominante no aparelho psíquico, sendo, por exemplo, a imagem feminina, a estrutura da Forocclusion, que dizia Lacan, em francês, que é o que? Que é a predição, que é a prerrogativa, que é aquilo que edita no nosso psiquismo a imagem, a ímago que nós vamos nos espelhar. Ele se afinou com a partícula feminina que há em todos nós. Nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, os cromossomos X e Y. Então, dessa forma, nós tendo-nos essa dualidade construtora, realizadora e principalmente transformadora e transfiguradora no nosso aparelho psíquico, na nossa estrutura psíquica, logo nós seremos seres que somos propensos a desenvolver o macho e a fêmea no nosso psiquismo.
independente da morfologia ou da presença do falo, né, do órgão genital masculino, ou a essência da castração que vem da criança, normalmente da menina, quando descobre que não tem um aparelho genital. Mas agora me perguntam, você como um psicanalista espiritualista, o que você diz da homossexualidade? Eu falo que não deve ter julgamentos, que não deve ter preconceitos, que não se deve excluir uma pessoa da família por ela ser homossexual, mas deve sim acolhê-la e trabalhar nela um estágio de firmar o seu campo emocional, o seu campo moral, para que ela saiba identificar a sua presença dentro da sociedade como um elemento circunstancial produtivo, porque ela é homossexual, ela não deve se abater, ela também tem o seu valor construtivo, a sua valorização dentro da sociedade, ela tem a sua valorização dentro da família, ela é também um filho ou uma filha querido, e tem também a sua estrutura passível de realizar boas obras, de fazer o bem, de fazer a caridade. Então essa estrutura homoafetiva dentro do aparelho psíquico não teve identificação com o S1, o significante primeiro, com o nome do pai, mas com o resgate do estágio fálico, da presença de plenitude dentro do ventre da mãe. A ligação com a mãe foi mais forte em determinado ponto, quando se diz, Lacan dizia, e Freud também de certa forma dizia, que o neurótico paga o preço do Édipo, paga o preço do edipiano, né? Paga o preço de se apaixonar pela mãe. Quanto o psicótico, ele vai encontrar fora da mãe, fora do mundo, fora de si, o preço das suas ilações ou suas fantasias que levam à disruptura ou à dissociação do aparelho psíquico. Então tudo isso leva ao que? A ímago que nós temos dentro de nós, a imaginação fortuita daquilo que nós somos, projetado naquilo que nós seremos, vinculado àquilo que nós fomos, projetando aquilo que será em nós uma vertente maior ou menor dentro do nosso psiquismo. Nós vivemos uma estrutura criada há milênios. Então, voltando agora ao espiritualismo, as reencarnações ou migrações da psique, segundo as religiões hinduístas, vêm fortalecer em nós que há uma estrutura causal gerando na molécula a impressão que vai também migrar para o psíquico. E nessa transmutação, a escolha, muitas vezes, é mais uma imposição da bagagem do que propriamente algo que vem da criação ou da educação. A educação promove, a educação formula, a educação modula, mas a base essencial, estruturante do homoafetivo é algo que ele traz já ao nascer. É algo que absorve da fase embrionária, da fase da gestação do feto, é algo que ele trabalhou no seu passado, em vidas transatas, e agora está compreendendo e aprendendo a viver dentro de uma realidade sociocultural, onde antropossócio-psicologicamente ele vive aquilo que vem diretamente de si. Que Deus te abençoe de coração.